Gostaria que os irmãos erguessem as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida do nosso irmão. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. E nós sabemos que a inspiração do coração do teu servo é a sua palavra, é a comunhão que ele tem contigo, é o teu Espírito. E nós rogamos a ele agora, Senhor, que o tome por completo, o envolva nas tuas mãos, e que o Senhor conduza o coração, a mente e a boca do teu servo, para que ele entregue, Senhor, nesta noite, aquilo que o Senhor vem, ó Deus, ministrando à sua mente, ao seu coração, aquilo que ele tem colocado como necessidade para que nós tenhamos que ouvir, que nós recebamos esta palavra de bom grado, com o coração aberto, a despeito, ó Deus, do significado que ela tem para as nossas vidas hoje, quer seja de alento, quer seja de correção, quer seja, Senhor, para o nosso crescimento. Então que os nossos ouvidos se inclinem humildemente a ouvir a sua palavra, e que o Senhor use o teu servo como arauto deste lugar para pregar e anunciar as verdades do Senhor que têm sido colocadas no coração dele pelo teu Espírito. Que nós nos aquietemos, que nós nos encontremos em paz diante do Senhor para receber toda a boa dádiva da sua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor essa noite, este domingo. Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, também abrir os seus ouvidos para receber a palavra do Senhor, a palavra que tem falado conosco constantemente, a palavra que vem de encontro ao nosso coração, que entra profundamente na nossa vida. Vamos abrir em Atos, vamos ler capítulo 1 de Atos, versículos 4, Atos 4, Atos 1, versículo 4 até o versículo 11. Vou fazer essa leitura. Quando chegar no versículo 8, nós vamos ler juntos, todos juntos, tá? Então, Atos 1, 4 a 11, a igreja pode se colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor em pé. Quando chegar no verso 8, os irmãos leiam junto comigo. Diz assim, o livro de Atos: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Deus, a palavra do Senhor foi lida, pedimos que o Espírito Santo fale conosco para a nossa edificação, para louvor e honra da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Aqui Jesus está no final da vida dele aqui na terra. Hoje nós vamos falar sobre a seleção cristã. Essa seleção cristã. E Jesus estava aqui com aqueles que ele havia selecionado já. Aqueles que ele já havia levantado, escolhido, chamado. E Jesus, no finalzinho do momento dele aqui na terra, ele dá
algumas últimas instruções para esse time que estava ali, não é? Eu não sei como é que ficou o jogo aí no Brasil, tenho certeza que você também não sabe, porque você estava aqui dentro, não é? Mas eu me lembro, quando eu era mais jovem, que eu queria ser jogador de futebol. Quem não quis ser? Não é dos homens aí? Não? Tem alguns que não, mas acho que a maioria, talvez sim, quero ser jogador de futebol. Hoje até as meninas estão sonhando com isso já novas, não é? Tinha alguns que eram bons, que podiam sonhar um pouco com isso, mas tinha outros que meio perna de pau, não é? Eu gostava, eu era bom, eu jogo futebol ainda, mas meu pai não apoiou, não é? E é bem difícil ser chamado pelo Tite, não é? Imagina, o técnico da Seleção do Brasil chamar o seu nome lá, Romero, Rui, venham, né? Vocês vão participar. Eu sonhava com aquilo, eu dormia quando era novinho, adolescente ainda, nossa, sonhando jogando na seleção, fazendo aquele gol que nem Pelé fez, não é? Nossa, esse cara joga tudo, ele vai no gol e ainda vai lá e vai no ataque e faz o gol. Eu sonhava assim essas coisas, né? Fazer parte da seleção, mas foi passando o tempo, não tive essa oportunidade, não é? Meu pai não apoiou, não dava, não tinha tempo, eu acabei também me apaixonando pela música, por ser um executivo, por fazer outras coisas, não é? Mas aqui tem uma seleção que é melhor do que eu sonhei. Melhor, nós vamos ver sobre essa seleção aqui. Jesus separa no seu ministério terreno a seleção para atuar em várias competições, ou em uma grande competição, não é? Lucas, escrevendo o texto de Atos, Lucas, ele era bem metódico, bem cuidadoso, porque ele era médico. Então isso ajudou um pouco a cuidar das coisas. Tudo que Lucas fazia era bem levantado. Você pode ver que no início do próprio Lucas e de Atos, que foi Lucas que escreveu, ele fala que com acurada, né, pesquisa, eu fui atrás, eu ouvi várias pessoas. Aqui você pode ver que no versículo de número 3, ele fala ali que Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Então veja que ele tinha esse cuidado. Muita gente falou, o que eu estou escrevendo aqui não é historinha, é verdade. Provas incontestáveis de que Jesus, aquele Nazareno, morreu, mas ele ressuscitou, e ele estava aqui, e ele deixou uma mensagem para os seguidores, para os discípulos dele. Lucas escreve após ter Jesus ressuscitado, e aos discípulos vai essa mensagem. E Jesus, no versículo 4, olha que interessante, Jesus come com eles, né? Interessante isso. Nós falamos hoje de manhã, de vez em quando você lê em algum evangelho, uma parte ou outra, você vê Jesus se reunindo, comendo com eles. Jesus se relacionava com os discípulos, não é? Não era só um ensino assim, como você vem na faculdade, nós vamos te dar aqui o que fazer, ó, a matéria é essa, vai cair na prova. Não, o ensino de Jesus foi próximo, foi andando com eles, foi relacionando com os discípulos, comendo com eles, não é verdade? Possivelmente aqui eles comeram um peixe, eu acredito, porque lá era um pescado. Se fosse aqui em Belo Horizonte, talvez um anguzinho, né, com quiabo, franguinho, ou então churrasquinho, para quem gosta, não é? Mas essa comunhão era boa, a comunhão que Jesus teve com eles. Agora, essa comunhão não era só para jogar a conversa fora, era uma comunhão mais profunda. Veja que Jesus tinha mensagens importantes para deixar para os discípulos, não é? Jesus deixa a mensagem de uma competição que vem pela frente, de uma missão importante a se cumprir. Que bênção! Nessa conversa, Jesus já tinha escolhido os discípulos, a sua seleção estava ali. Agora as instruções, está na hora de entrar em campo, está na hora de começar a trabalhar. Lucas diz essas coisas. Veja o versículo de número 1, relatando todas as coisas que Jesus começou. Olha aí que interessante. Relatando todas as coisas que Jesus o quê? Começou a fazer e ensinar. Mas ele estava falando no final da vida de Cristo, como começou. Então quer dizer que aquilo que Jesus havia começado deveria continuar. Jesus iniciou um trabalho, uma obra, um ensino, mas aquilo deveria continuar. E não foi à toa que ele escolheu ali os 12,
aqueles discípulos separados por Jesus. Não foi à toa, foi para um trabalho maior. O verbo começou, se destaca nessa mensagem. As obras de Jesus, o ensino do Senhor deveria continuar. Jesus fez uma obra completa, é verdade, mas ele não queria participar sozinho ou fazê-la sozinho. Ele queria chamá-los a participar dessa obra. Fez isso com os discípulos e se estende isso até hoje. Nós não fomos chamados apenas para observar. Tem algumas pessoas que gostam só de observar. Não, eu estou vendo, estou aqui vendo, é o louvor, deixa eu ver, deixa eu participar, não, vou só ser um espectador, não é? Mas Jesus nos chamou para participar, para ser efetivo, para trabalhar, para arregaçar as mangas e trabalhar. Aqui a convocação da seleção de Cristo e a mensagem final para que eles continuassem a competição. A mensagem que tem a seguinte proposta, então: a igreja é a seleção de Cristo para conquistar a expansão do reino de Deus na terra. A igreja é a seleção de Cristo para conquistar a expansão do reino de Deus na terra. E como que essa seleção atua? Como que essa seleção trabalha? Nós vamos ver isso aqui. Em primeiro lugar, essa seleção de Cristo atua capacitada pelo Espírito Santo. Veja que Jesus já havia passado ali o seu treinamento para os discípulos. Durante 3 anos, ele ensinou, falou várias coisas do Velho Testamento, falou que ele era o Messias, que o tempo era chegado, que era o momento de arrepender, crer no Evangelho, não é? Jesus ensinava e ele ia e ensinava na prática, ele curava, e os discípulos com ele. Ele ensinava, os discípulos com ele. Em algum momento ele deu um treinamento tipo trainee, agora vocês vão e vão evangelizar, vai de 2 a 2. E eles foram, voltaram. Jesus foi bom, mas ainda tem isso. Então veja que Jesus ensinava. Durante esses 3 anos ele passou ensinando. É verdade que ele encontrou ali alguns atletas assim, meio complicados, não é verdade? Teve um que inclusive achou que aquela seleção não era para ele, não é? Ele preferiu trocar aquele time por um pouco de dinheiro. Isso não acontece hoje, né? O jogador não sai por dinheiro para outra seleção, não sai. Fica naquele time, mesmo se o time for o melhor time do mundo aqui em Minas, ele fica ali, não sai. Ele não vai para outros lugares, né? Então Jesus encontrou pessoas assim, que trocaram fazer parte do time que Cristo estava construindo por dinheiro. Encontrou um outro também lá que era meio assim, gostava, acho que ele era centroavante, porque gostava de, arriscava tudo, a bola batia, tum, chutava, não é? Chegava para ele não tinha problema em arriscar. Você sabe quem é, não é? Esse mesmo que era tão assim agressivo, em algum momento perguntaram para ele: mas você não é do time aí? Você não estava com ele lá? Estava com Cristo? Não, eu não. Quem que é? Comigo que está falando? Não, eu não. Não é? Então veja que a seleção tinha seus problemas. Tinha um outro lá que não acreditava de jeito nenhum. Quando queria ver o projeto, não, quero ver. Cadê o projeto? Eu quero ver se está acontecendo mesmo. Me mostra aí. Como é que é essa história? Jesus teve que mostrar ali as marcas, não é? Então veja que é um time complicado. Se você ler aqui o Evangelho, você vai ver que em muitos momentos eles não acreditavam assim. Estavam com Cristo, mas parece que ainda faltava alguma coisa para acordarem. Vocês estão com o Senhor da glória. De vez em quando, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas depois já não acreditava, ele curou, está andando sobre o mar. Quem que é esse? Quem é esse? Mas Jesus foi treinando com paciência, né? Com paciência, com perseverança, com trabalho mesmo. Jesus fez isso, não é? Paulatinamente, dia a dia, durante os 3 anos, mas faltava um ponto crucial, que era a descida do Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo viria, e aí sim eles estariam completamente capacitados. É assim ainda hoje? Você fala da palavra para alguém,
Você dá todas as provas de que Deus existe, de que a salvação somente ocorre em Cristo, mas a pessoa não fica. Às vezes não acredita, não aceita. Não é? Se não tiver uma ação do Espírito Santo, ela não aceita. Então Jesus fala com eles: ó, vou subir para os céus, vou deixar vocês, já passei um tempo com vocês, agora eu estou deixando a bola com vocês vão jogar. Mas espera um pouco, que virá uma capacitação superior. O Espírito Santo vai descer. E para o versículo 8 nós lemos: recebereis o quê? O poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Era necessário que o Espírito Santo descesse, invadisse o coração dos discípulos, tirasse toda a incredulidade que ainda estava ali, e moldasse o coração de cada um, para que a obra fosse bem feita, para que houvesse ali o poder do Espírito Santo, para que houvesse a habilidade. O que é essa palavra poder? Essa palavra poder é uma habilidade, uma força, uma ação poderosa, não é? Interessante que essa palavra poder tem uma raiz de alguma coisa que a gente conhece. Em grego se fala dínamos. O que te lembra dínamos? Me lembra aquele desenho animado onde tinha lá o Papaléguas correndo, aí vinha o coiote, não é isso? E queria pará-lo de alguma forma, aí ele colocava lá uma bomba de todo tamanho, TNT, escrito assim, TNT, não é? Dinamite, não é isso? Aí explodia, só que o Papaléguas já tinha passado. Aí sempre sobrava o coiote, não é verdade? As crianças mais novas não conhecem esse desenho, não, né? Puxa vida. Dínamos é um poder forte, é poderoso. É realmente poderoso. O Espírito Santo desceria sobre eles. Mas não é um poder simplesmente de explodir, de fazer as coisas. Então nós temos o poder do Espírito Santo, vamos agir de qualquer forma, vamos sair loucos por esse mundo, gritando, pulando louvor. Aqui tem que ser o poder, né? Tem que pular. Mas é um poder espiritual muito maior, porque esse poder entra dentro de quê? Coração do homem, e muda lá dentro algo que ninguém pode fazer. O Espírito Santo entra dentro de você, entrou no seu coração. Ou se você não aceitou a Cristo ainda, está aqui nessa noite, vai entrar no seu coração e vai mudar o seu coração. É isso, esse poder do Espírito Santo, espiritual, entra no mais profundo do ser, como uma espada de 2 gumes, capaz de fazer o quê? De dividir. A Bíblia diz alma e alma, ou espírito e espírito, ou espírito e alma. Entra e consegue discernir cada coisinha, cada pensamento seu, cada ação sua, que ninguém sabe, mas está lá dentro. Esse poder que veio do céu. Os discípulos precisavam esperar essa capacitação. Essa seleção só pode jogar capacitada pelo Espírito Santo. Capacitação dada à igreja para anunciar o Evangelho. O Espírito de Deus é quem age em nós, atua em nós de tal forma que nós levamos a palavra de Deus, a palavra daquele que venceu, a palavra de Cristo, fazendo o que? Expandindo o reino de Deus. Veja que a igreja começou ali, né? Jesus, 12, e hoje nós temos quantos no mundo? Em torno de 2 bilhões de cristãos, vamos colocar de forma geral. Muita gente. Está expandindo esse reino, está expandindo. Mas tem outros, mais de 4 bi, que estão longe ainda. Então ainda tem trabalho, meu amigo. Ainda tem muita coisa a fazer. Aquela mesma mensagem dada aos discípulos é dada para nós hoje. Aquele mesmo Espírito Santo que estava com os discípulos está conosco hoje, dentro do nosso coração. Não só para mudar a nossa vida, mas para que a gente impacte as outras pessoas. Para que a gente compartilhe o Evangelho do Senhor com as outras pessoas, com os demais. Então, a seleção de Cristo atua capacitada pelo Espírito Santo. Mas em segundo lugar, essa seleção de Cristo atua em testemunho do Senhor. A seleção de Cristo atua em testemunho do Senhor.
A competição que essa seleção faz ou participa não é o futebol, não é o vôlei, mas se refere a ser o quê? Testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo. Testemunha daquilo que a igreja tem visto, daquilo que a igreja tem ouvido, daquilo que a igreja tem tocado. Veja que Cristo se tornou carne e habitou entre os discípulos. Ele esteve lá com eles. Em determinado momento, um dos apóstolos olhou para ele e falou: tu és o Cristo, não é isso? O outro olhou para ele e falou assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Imaginou isso? Você está em frente do próprio Deus, perceber isso? Eles viram a promessa de Deus, a promessa dada lá aos antigos, a promessa de que viria o Messias, que Cristo viria e salvaria aquele povo. Mas eles viram Jesus morrendo na cruz. Poxa, o Messias está morrendo. Mas esse Messias que morreu na cruz ressuscitou, levantou-se. Mas como? Ele ressuscitou. Ele é o Deus, Ele é o Cristo. Eles ficaram maravilhados com aquilo, mas eles não podiam guardar para si. Eles precisavam fazer o que nessa seleção? Levar essa mensagem. Precisavam agora levar essa história, a história da redenção. Tinha que alcançar outras pessoas, não podia ficar naquele grupo ali. Nossa, Jesus está tão bom aqui entre nós, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para nós, estamos aqui juntos, vamos nos manter aqui, está ótimo. Não, era necessário o quê? Seguir. Era necessário ser testemunha no mundo. Já dito lá em Isaías: vós sois as minhas testemunhas, o Senhor dizendo: meu servo a quem escolhi, para que o saibais, me creais e me entendais, que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Não tem outro Deus, é só um Deus todo-poderoso, que nós conhecemos, e que o mundo não conhece. Nós temos que levar essa mensagem. Temos que levar o Cristo poderoso, o Cristo vivo. Levar a palavra de Deus, a palavra que muda o coração, a palavra que coloca a fé dentro do homem. Mas testemunha também tem um significado interessante. Testemunha também pode ser visto como mártir. Mártir. Puxa, vós sereis minhas testemunhas. Não vai ser fácil, não. Não é um reino que vão chegar e as portas estão todas abertas. Todo mundo vai te receber. Não é a seleção que chegou a seleção, tapete vermelho. Não é? Não. Vai ser difícil. Você vai sofrer oposições. Assim como Cristo sofreu. Os discípulos também sofreriam. Aquele que é mártir, ele entrega a sua vida por aquilo que defende. Ele tem tanta convicção daquilo que ele entrega a sua vida se necessário. Jesus fez isso. Jesus entregou a sua vida pelos discípulos. E agora ele está falando: façam o mesmo. Entregue a sua vida. Entregue a sua vida completamente do Senhor. Se necessário for, até a morte. Mas siga-me, seja minha testemunha. Que chamado, irmãos. Essa convocação foi boa, não é? Que chamado. E a história nos mostra que isso aconteceu, irmãos. Defenderam a verdade, defenderam Cristo, defenderam o Evangelho, estudaram o Evangelho, a palavra. Vocês lembram, por exemplo, de Estevão, como Estevão conhecia, o diácono Estevão, como ele conhecia a palavra? E se você ler a pregação dele ali, ele conta a história toda, resumida, a história do Antigo Testamento até chegar a Cristo. E o pessoal fica tão assim: o que você está falando? E vai para cima de Estevão e faz o quê? Apedreja. Mártir. Mártir. Se entregou. Teve outros casos. O apóstolo Tiago foi morto por Herodes Agripa I, primeiro. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado também. Você já se imaginou sendo apedrejado porque você está pregando o Evangelho? Chega alguém aqui e te apedreja?
Hoje não é nem pedra mais, hoje é bala. Se entregaram, testemunhas do Senhor. E foram vários casos. Na época do imperador Nero, o que ele fez? Ele resolveu culpar os cristãos por causa do incêndio da capital, e fez o quê? Fez uma devastação no meio deles, torturou. Você vê cristãos sendo comidos por cães, pregado em cruzes, cristãos sendo queimados vivos para iluminar a noite. Está muito escuro aqui no jardim do Nero, vamos colocar os cristãos para a noite ser fogueira. Cristãos que foram acusados de traição, de crimes, de atos vergonhosos, foram acusados de casar irmãos com irmãos, porque chamavam o irmão, um com o outro de irmão. A minha irmã, a minha esposa, ia falar, lá, tá vendo, eles casam, eles são doidos, casa com irmão, com irmã. Chamados, acusados de canibalismo, porque falavam assim, não, nós comemos o corpo e o sangue de Cristo, Eles falavam, tá vendo lá, come o corpo de humano. Então, acusações graves para sacrificá-los, para martirizá-los. Os apóstolos se entregaram, participaram disso. A igreja depois também, a igreja inicial, a igreja primitiva também, foram vários, que são incontáveis os casos de martírios. Depois você pode procurar alguns aí que você fica bem impressionado. São vários os casos de cristãos que abraçaram a fé, se entregaram até as últimas consequências. Até as últimas consequências. E eu fico pensando na nossa situação hoje. Como que está a nossa situação hoje? A gente tem esse coração assim, pronto, para defender Cristo, de qualquer forma, seja qual for. Nós temos esse coração? Nós vamos até as últimas consequências, se for preciso? Ou nós vamos mais pelos nossos interesses pessoais? Ah, não, eu vou na igreja porque eu gosto de ir lá. Domingo à noite, depois do futebol, não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. Não é? Ou então, não, eu não vou naquela igreja não, eu vou nessa porque essa é melhor. Melhor para quem? Melhor para quem? Os nossos interesses nos movem, mas aqui Jesus está chamando para nós sermos testemunhas. O interesse maior é de quem? É do reino. O interesse é em Cristo. Testemunhas de Cristo. Sereis minhas testemunhas. Daquele que deu tudo por nós. Por amor ao Pai e por amor aos seus. Ser testemunha é levar o Evangelho a todos os que não conhecem. Mas tem um detalhe. Apenas pode ser testemunha aquele que conhece o Evangelho. Não? Como é que você vai ser testemunha de algo que você não conhece? Alguém que você não conhece? Não tem como. É só aquele que conhece. Os 3 anos que os apóstolos passaram ali, mais esse finalzinho aqui, e mais o Espírito Santo capacitou, eles conheciam Jesus. Eles conheciam, eles podiam, eles tinham conteúdo para levar. Qual é o conteúdo? Estava dentro deles. Mas nós temos o conteúdo, nós conhecemos Jesus verdadeiramente, nós conhecemos o Senhor, o nosso Salvador, que nos deu a vida eterna. Nós conhecemos ou não? Nós conhecemos outras coisas. É só de ouvir falar, só de ouvir. Eu ouvi, fui lá na igreja, o pastor falou isso, é isso mesmo. Não. Requer que a gente esteja próximo, que a gente receba a palavra, que a gente ore e busque o Senhor, que o Senhor mude a nossa vida, não é? Jesus deixa a ordem para os discípulos e sobe aos céus, e eles, com aquela capacitação e com tudo que receberam, levam ao mundo o Evangelho do Senhor. Imagina você, assim como a parábola dos talentos. O Senhor deixou alguns talentos, foi, agora vai lá, né? O Senhor foi, o que eu faço? Vou esconder o meu talento. Imagine se os discípulos tivessem feito isso. Não, vamos, a gente já sabe, vamos esconder aqui, vamos ficar entre nós mesmos. Será que você hoje conheceria o Evangelho? Será que eu hoje teria esse conhecimento, teria a Bíblia na nossa língua hoje? Se eles tivessem enterrado isso lá, se eles não tivessem entregado a obra, se entregado a ser testemunha?
Eles conheciam e eles se entregaram completamente. Completamente. Era um momento difícil, eram situações difíceis de pregar o evangelho naquela época. Difícil falar de um nazareno que foi condenado e morreu lá na cruz e ressuscitou, que esse povo está doido. Quem que é esse? É o próprio Deus que veio. Quem que é esse? Era difícil, não era fácil, mas eles foram com fé, foram com alegria, se entregaram ao Senhor. Foram perseguidos, se entregaram. Muitos foram decepados, se entregaram. Muitos morreram nas cruzes, morreram, mas se entregaram ao Senhor. Ou passaram por o fio da espada, sim, foram entregues. Foram comidos por animais na arena, sim, fizeram isso por amor de Cristo. Nas fogueiras, foram apedrejados, sim, fizeram por amor de Cristo. E com isso o Evangelho avançou. E com isso o Evangelho andou. E saiu de Jerusalém, e foi para outros lugares. Então, a seleção de Cristo atua em testemunho do Senhor. Mas em terceiro lugar, nós vemos nesse texto também, a seleção de Cristo atua em todas as nações do mundo. Vamos falar de novo o versículo que nós decoramos, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então essa seleção não jogava só no Mineirão, no Maracanã, não é só no Brasil, não é só lá em Jerusalém. Essa seleção é mundial, vai jogar em todos os lugares. O Evangelho tem que expandir além daqui, além de onde nós estamos. Veja que os discípulos tinham a mente ainda fechada para isso. Se você voltar ali na sua Bíblia e for no versículo de número 6, veja a pergunta. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Era essa a pergunta. Eles ainda estavam pensando no reino de Israel. Aquela nação. Senhor, o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Mas Jesus, ao responder no versículo 8, sereis minhas testemunhas, e vão levar o Evangelho para outros lugares, para outras nações. Era para alcançar o mundo todo, até os confins da terra, até chegar lá no Flamengo. Não é? Todo o mundo. Essa ordem de Jesus faz coro com o mandamento de Deus lá em Gênesis. Olha que interessante. Olha que bacana. O que Jesus fala para Adão? No início, o que ele fala assim? Multiplicai-vos e encher a terra. Encher a terra. Adão, não é só aqui não. Pode multiplicar, meu amigo. Eu imagino que Adão talvez não tivesse a dimensão, que é a ideia do tamanho que era a terra, né? Ele falou, vou ter que multiplicar, encher essa terra aí, vai dar trabalho. Não vai ser fácil não, vou ter que ralar bastante, não é? Pois é, desde o início o Senhor já fala isso. Fala também lá com Abraão. O que ele fala com Abraão? Que você vai ser bênção para todas as nações da terra. Então o Senhor desde o início já mirava toda a terra fosse impactada pela glória dele. Toda a terra. Não é diferente aqui. Então Jesus estava abrindo a mente dos discípulos. Não é só Israel. Você vai ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria, que eram províncias ali do lado da cidade de Jerusalém, vamos dizer assim, e até os confins da terra. Para eles talvez até onde? Até Roma. Não fala isso aqui, mas se tivesse perguntado, Jesus falaria, né? Para lá um pouquinho de Roma. Para lá um pouquinho. Em toda a terra, o plano do Senhor é ter isso. Me lembro aqui de um jogo que eu gostava de fazer, de jogar bastante, que chama War. Quem já jogou War? Olha lá, quem gosta. Não é? Agora imagine que você está no War, só com uma pecinha, um exércitozinho.
ali no Oriente Médio. Né? Aí de repente você faz uma troca, põe 12. Opa, melhorou. Alguém tira 1. Opa, ficou com 11. Tá bom, 11. Daqueles 11, você conquista todo o território do globo. É isso que Jesus está falando. Levar esse evangelho, conquistar todo mundo. Essa seleção joga em todos os lugares. Essa seleção vai conquistar o mundo inteiro. Essa seleção vai levar o evangelho. Isso Deus já falou desde o início, desde Adão, desde Abraão, e agora fala em Atos. Começou com esses pequenos aqui, e foi assim. Eles começaram a se reunir. Então vamos nos reunir, vamos nos manter aqui, vamos nos encontrar, esperar o Espírito Santo. Chegou o Espírito Santo, e aí logo Pedro, o centroavante, já fez um golaço, não é? Porque Pedro começou, pregou a palavra de Deus no meio daquele monte de gente. E o que aconteceu? Já na primeira mensagem ali, quantos converteram? 3.000. Veja o poder do Espírito Santo, a dedicação de ser testemunha de Deus, e agora começando a cumprir a expansão do Evangelho, saindo dali, saindo do local ali, Jerusalém, começando já com 3.000. E agora, qual que é o próximo? Qual que é a próxima competição? Qual que é o próximo jogo? Não é? E assim foi o Evangelho, crescendo de forma geográfica, mas também alcançando outros povos, outras pessoas, outros lugares. Paulo é um dos que entra lá, que foi convocado, né? Paulo depois chamou Paulo entrou no jogo também, e foi logo, não, vamos lá para cima do pessoal lá fora, ser missionário, foi levar o Evangelho do Senhor, levou a Ásia Menor, a Europa, e o Evangelho foi se espalhando. A expansão continua até hoje, continua ainda hoje. Atos não terminou só ali, mas deixou um legado para que a igreja do Senhor continuasse a expansão do reino. Quem que é a igreja do Senhor? Eu, você, nós somos a igreja do Senhor. Essa responsabilidade está sobre nós, está conosco, de continuar levando, expandindo esse evangelho, e não retrair, não segurar o talento. Não é isso, é abrir, é levar onde? Aqui, levar ali, levar acolá, em todos os lugares, ao mesmo tempo que pudermos fazer, faremos. Eu queria concluir com algumas aplicações. A primeira delas, lendo esse texto, nós percebemos claramente que é necessário que nós nos enchamos do Espírito Santo. Não serão os nossos projetos simplesmente humanos, não vai ser só isso que vai nos dar condição de levar o Evangelho, mas vai ser o quê? A capacitação do Espírito Santo. Ele já está presente, ele já veio, já está presente, já está entre nós. Mesmo Espírito lá de Pentecostes, o Senhor é o mesmo, está conosco. Todo crente tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus, se você verdadeiramente é da igreja de Cristo. Se você não é, decida agora, não deixa para amanhã, decida agora. Você tem o Espírito de Deus na sua vida? Como que eu me encho do Espírito Santo? Nós vimos isso da manhã. Aqui, ó. Palavra de Deus. Quem inspirou a Bíblia? Espírito Santo. Tem que encher dessa palavra. Tem que buscar o Senhor, dedicar tempo ao Senhor, orar ao Senhor. Senhor, me ilumine para entender a tua palavra. O que o Senhor quer dizer com isso? Com ser testemunha, com levar o Evangelho? O que o Senhor está dizendo para mim? Encher da palavra. Em Apocalipse, o apóstolo João, ele recebe uma visão que diz assim: está vendo o livrinho? Come esse livrinho, devora o livrinho. Nós precisamos devorar a palavra. Devorar é isso. Quando você come alguma coisa, o que acontece?
Você se alimenta, entra no seu organismo, para quem é da área de biologia, entra no seu organismo e aquilo faz o quê? O seu organismo trabalha naquilo ali, não é isso? E vai levando através de todo o seu corpo, não é? Você se fortalece, não é verdade? Faz parte, começa a fazer parte de você. Alguém disse uma vez: você é o que você come. De vez em quando eu olho para algumas coisas assim e falo: vou comer isso não. Não é? Comer, devorar esse livro. Devorar. A palavra sai da sua boca porque você está cheio dela. Se você estiver cheio de outras coisas, o que você vai falar? Outras coisas. Se você estiver cheio de bobagem, se na sua semana você só lê bobagem, só vê bobagem, só vê coisas que não edificam, o que você vai falar? O que você vai pensar? Bobagem, coisas que não edificam. Mas o Senhor nos chama para encher da palavra dele, porque quando alguém vier falar contigo, você vai estar cheio de quê? Da palavra. Então da sua boca vai sair o quê? A palavra de Deus. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que nós devemos fazer: priorizar a obra de Deus, a obra da evangelização. Nós temos que priorizar isso. Isso pode resumir em duas coisas. A primeira, o que fazer, priorizar o que fazer. E segunda, que tempo dedicar a isso, não é? O que fazer é ir levar o evangelho, é falar, participar das programações da igreja, chamar, convidar, é ir fazer evangelismo, não é? Agora, quando fala de dedicar tempo, não, aí já está difícil, viu? Não, mas nós precisamos aqui para ensaiar, né? Por exemplo, o louvor, que dedica bastante tempo, tem que ter tempo, tem que vir aqui ensaiar as músicas, nós vamos chegar aqui e tocar. Não, tem que ter tempo. A obra do Senhor requer isso. Para a gente participar do debate de Hebreus, tinha que gastar tempo estudando. Para a gente se relacionar com alguém e que essa pessoa e ter a condição de evangelizar essa pessoa, de convidar para a reunião de oração em nossas casas, de convidar para o culto, tem que ter tempo. Você não chega de repente para alguém e fala: vem cá, vamos lá. A pessoa até assusta, né? O que é isso? Você tem que dedicar tempo, relacionamento, né? Conhecer as pessoas, se relacionar com elas. Veja que Jesus fez isso. Tem que dedicar esse tempo. Mas a nossa agenda está muito cheia. Nós não estamos com tempo assim. Não vai dar não. Estou com muito tempo. Mas o que você está fazendo? Eu trabalho, estudo. Não é isso? A nossa agenda está cheia. Até parece que é uma estratégia do príncipe desse século. Encher a nossa agenda. A nossa agenda é cheia. Trabalha. Aí quando não está satisfeito com o tanto que está trabalhando, faz hora extra. Se tem o próprio negócio, fala: não, vamos trabalhar aqui para ganhar mais. Aí não, agora eu tenho que estudar. Eu estou trabalhando, mas se eu quiser crescer, eu tenho que estudar. Aí trabalha, estuda. Veja como é que a gente vai encher na agenda. Percebe? Não, mas eu também tenho que falar inglês. Eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que falar inglês também. Então arruma um tempinho para aula de inglês. Não, mas eu tenho que fazer um esporte, porque assim, entendeu? Tenho que manter o meu corpo bem e tal. E aí vai. Como é que está a sua agenda aí? Aí te chamam para fazer parte do Ministério de Missões da igreja. Não tem tempo. Te chamam para fazer uma reunião de oração, ou nos chamam. Mas quando vai ser essa reunião? Não dá, esse horário. Não dá. Não parece que é uma estratégia desse século de encher a nossa agenda? E aí quando ela está cheia, sobra um pouquinho e fala: agora eu mereço, né? Pelo menos ver o Netflix ali. Então veja que nós temos várias coisas para nos ocupar. Várias coisas que nos ocupam. E aí a nossa agenda fica dedicada a tudo aquilo que não interessa, que não edifica. A gente precisa equilibrar isso. A gente precisa equilibrar. Precisamos priorizar a obra de Deus. Não estou dizendo que a gente tem que deixar de fazer tudo, então.
Vou abandonar tudo e viver no ministério. Não é isso. É equilibrado. Com certeza é possível fazer um equilíbrio. Com certeza. Não é? Pensa na sua agenda. Terceira aplicação. É necessário ter intimidade com Deus. Para a gente compartilhar o Evangelho, a gente tem que conhecer a Deus. Tem que conhecer o Senhor. Não pode ser só de ouvir. Não pode. O Senhor tem que estar dentro de nós, inundando cada passo do nosso ser. Temos que dedicar esse tempo com o Senhor. Buscar o Senhor. Nos derramar diante dEle. Nos derramar diante dEle. Também requer tempo, requer. Para servir ao Senhor, para buscá-lo. Ele é tudo para nós, irmãos. Ele é tudo para nós. Ele é o perfeito. Nós buscamos a isso, a perfeição. É o Senhor que nós temos que buscar todos os dias. Tem uma estatística interessante que eu vi sobre quanto tempo que o brasileiro gasta conectado. Quando eu vi, puxa, não é possível. Quanto tempo, em média? Em média. Tem aqueles que vão mais. Mas em média o brasileiro é o terceiro país que fica mais conectado, ou seja, a pessoa fica mais tempo conectada na internet. Tá? É o terceiro. 9 horas, 15 minutos por dia. Essa é a média. 9 horas e 15 minutos por dia, de média. Puxa, que coisa! É muita coisa, é muito tempo. Veja como essa estratégia está nos pegando. Nós não vamos ter tempo mesmo para o Senhor. Até que se a gente tivesse ali, né, às 9 horas fazendo a obra, vá lá. Mas imagina aí se você fica 9 horas na internet fazendo a obra de Deus. Se você tiver, ótimo. Não é? Temos que mudar essa situação, irmãos. Precisamos mudar isso e colocar no Senhor toda essa obra. Porque quem vai fazer é o Senhor através de nós. Jesus já fez tudo, sim, mas nos chamou para participar dessa obra da redenção, essa obra eterna. Cabe a mim, cabe a você fazer essa obra do Senhor Jesus. Esses quadros que nós temos aqui, bonitos eles, aquele lá então com chapéu, foi fantástico, não é? Mas mais importante que a beleza dos quadros, do que a decoração, é o que está dizendo esses quadros. Está dizendo para a gente semear, está dizendo que as sementes vão brotar, e até as crianças devem discipular, não é? Está escrito aqui. Fazei discípulos, ser forte, tenha coragem de levar esse evangelho. Então, essa mensagem vem de encontro à minha vida, primeiramente, também à sua, a nossa vida, como igreja do Senhor, como discípulos que seguem o Senhor Jesus. Nossa missão está aí. Vamos dedicar ao Senhor. O resultado vem dele. O que vai acontecer? Vem dele. Se nós vamos falar e 3.000 vão converter, o Senhor vai fazer. Ou se nós vamos falar e 1 vai converter, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ou se nós vamos falar, ninguém se converteu, nós jogamos a semente. E a palavra do Senhor não volta vazia. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus amado, te louvamos, porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz, Jesus. E não tem nenhum amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor de nós. O Senhor fez isso, Senhor. Oh Deus. Oh, além disso, mandou o Espírito Santo para habitar em nós, para fortalecer a nossa vida. Oh Senhor, nós te louvamos. Isso é bênção do Senhor, é graça do Senhor. E nós temos uma responsabilidade com isso, Pai. A responsabilidade que Tu mesmo deixaste aqui na Tua palavra, de levar esse evangelho. Já recebemos o poder do Espírito Santo. Temos agora que ser testemunha em todos os lugares dessa terra. Nos ajude, Senhor. Abençoe essa igreja, que ela faça realmente a Tua obra, e que Teu Espírito Santo haja poderosamente neste lugar e nessas vidas aqui nessa noite. Aqueles que também não vieram, Deus,
Que o Senhor plante no coração deles o desejo de não se afastar do Senhor. Em nome de Jesus. E aos que estão ao nosso redor, nos dê estratégias, nos dê a tua palavra, para que nós possamos proclamar esse evangelho, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.